Paz e graça, povo de Deus. Povo de Deus, como é que vocês estão? Deus abençoe esse sábado aí a todos, né? Que a graça e a paz de Cristo estejam em cada lar neste momento aí, para a glória dele. Bom, vamos entrando em mais uma live aí, aproveitando esse sábado aí. Hoje nós temos culto aqui de noite em Canoas. Não é eu que estarei pregando, mas será uma bênção também, será minha esposa que prega hoje. Para a glória de Deus, nosso Senhor e Pai, né, meus irmãos? Vamos meditar num texto aqui, que eu vejo muitas pessoas, quando vão evangelizar outras pessoas, ou até mesmo pregam nas suas igrejas, né? Irmãos, e até mesmo usam desse texto para dizer que Jesus ele vai voltar a qualquer momento. Eu já vi muito pré-tribulacionista fazer isso aí. Usar esse texto, que eu vou colocar aqui para vocês, que nós vamos ler agora aqui, para dizer que Jesus vai voltar a qualquer momento. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Que ele vai vir a qualquer momento mesmo? Será que esse é o sentido de nós interpretar o texto dessa maneira e colocar uma doutrina para dizer que Jesus ele vai voltar daqui 2 minutos, daqui 10 segundos, né? Que as pessoas têm que aceitar ele agora, senão ele vai voltar daqui a um pouquinho, ou pode voltar a qualquer minuto. Tu já sabe qual é que é o texto, né? Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus, esse texto mesmo. Se tu estudar a Bíblia, tu sabe que eu ia usar esse aqui, Mateus capítulo 24, né? Mas vou usar outros textos aqui, né? Também, vamos lá, Mateus capítulo 24 e o versículo de número 35. Vamos lá no 35, né? Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? As palavras de Jesus não hão de passar. Então, vamos ver uma das palavras que ele fala. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, né, da vinda dele, né? Nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, nem o Filho, senão o Pai. Então, ele está falando aqui que a respeito do dia da vinda dele, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, senão o Pai. Temos que lembrar que aqui, Jesus está fazendo aqui para eles uma exortação sobre a questão de vigilância, que era para eles vigiar, que ninguém sabia o dia, nem os anjos dos céus, em que o Filho iria vir, nem o Filho saberia o dia da vinda, nem os anjos, a não ser o Pai, né? Isso não significa que hoje o Filho não sabe quando ele vai voltar, porque ele não tinha morrido e subido aos céus ainda, né? Ele não tinha pegado o livro na mão, aquele livro selado de 7 selos lá, que nós temos de Apocalipse, ele não tinha pego na mão. Ninguém tinha aberto aquele livro. Então, quando Jesus abre aquele livro, muitas revelações vão vir aí, embora naquele livro não está deixando ali uma data específica, no livro não aparece em Apocalipse, não está dizendo a hora específica, também não aparece no livro de Apocalipse, mas sabemos que ele pegou o livro, abriu o livro e agora ele vai saber etapas e eventos que antecederiam a vinda dele. Isso é fato, né, meus irmãos? Magia e hora o livro não descreve. Vamos continuar a leitura, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, agora vai usar os dias de Noé, tá? Para explicar, isso aqui é importante tu pegar e entender que Jesus mesmo está usando. Como foi lá nos dias de Noé, e vai falar, também será a vinda do Filho do Homem. Tá? Como é que foi nos dias de Noé? Né? Como é que foi nos dias de Noé? Isso que a gente tem que entender aqui também, porque ele está falando isso aqui, né? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, né? Na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, ele vai dar aqui ele vai botar aqui para nós aqui algo interessante, que é olhar para os dias anteriores ao dilúvio, os dias que aconteceram, como é que foi a vinda ali, como é que foi que aconteceu, ele está comparando a vinda dele como nos dias do dilúvio, né? O que aconteceu no dilúvio lá? O povo comia, bebia, dava-se casamento, né? E não perceberam senão quando veio o dilúvio. Tá, mas aqui é a pergunta, Noé percebeu quando as águas se levantaram? Noé entendeu ali? Então, isso já é um ponto para a gente pegar e entender que essa linha que vem dizendo que
que pega o texto que ele virá como um ladrão e vai usar esse texto para dizer que ninguém sabe, um exemplo. Ah, irmãos, ele pode vir em qualquer momento, vai sustentar uma linha pré para dizer que, porque o texto está dizendo que ele vai vir como ladrão, isso aqui não pode criar uma doutrina em cima disso aqui, porque ele está comparando aos dias do dilúvio, né? Então, há muitas pessoas a gente vê falando, ah, irmãos, tu não sabe, ele pode vir a qualquer momento, ele pode vir hoje, essa semana eu fiz uma live, e daí na live eu disse bem assim, eu tenho certeza que Jesus não vem amanhã. Ele podia vir para mim, né? Eu morrer e para mim ele vir, mas a vinda dele, quando a gente fala de vinda dele, é a vinda dele, a nossa reunião, nosso encontro com ele nos ares, é o corpo ser glorificado, transformado, é todo aquele processo da vinda dele estabelecer o reino. Isso eu tenho certeza, eu vou dizer aqui de novo, amanhã ele não vem também, tá? Então essa visão que eles tentam colocar na cabeça das pessoas, ah, irmãos, ele vai vir como ladrão, a qualquer momento ele pode vir, e o pré-tribulacionismo está certo, porque o texto está aqui, ele vai comparar com o dilúvio. E agora nós vamos ver um texto aqui, tá? Nós vamos lá para Gênesis, lá para entender um pouquinho por que ele está usando o texto de dilúvio, por que ele está usando o contexto lá do dilúvio. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 7, e o verso 1. Vamos ler o texto? Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra. Opa! Usou um contexto do dilúvio para falar, né, que ele vai vir como um ladrão, falou que ele vai vir como um ladrão, mas ele usou um contexto do dilúvio. Só que no contexto aqui do dilúvio, quando a gente vai para Gênesis, ele está dizendo para Noé o dia que ele ia vir, que ele iria fazer o juízo cair sobre a terra. Eu falo a vinda de Jesus porque a vinda de Jesus aqui, ele está falando de juízo também, tá? Ele está falando de juízo, do dia do Senhor. A gente tem que entender também isso aqui, que ele está falando de um juízo que vai vir sobre a terra. A vinda do Senhor, irmãos, ela não é só para a igreja receber o corpo glorificado. Ela é alegria para os salvos, mas ela é tristeza para o ímpio. Ela é salvação para os salvos, mas condenação para o ímpio. Ela é bênção para os salvos, mas ela é um dia que vai ser o dia da destruição dos ímpios. Isso aqui a gente também tem que entender. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e a superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor ordenara. Tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, depois de 7 dias, o que aconteceu? Depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha aí, ó o irmão Yuri Teixeira, Deus abençoe, irmão Yuri de São Paulo, né? O Yuri, né? Olha só que o Yuri escreveu aqui: há tempo determinado para tudo, inclusive para a vinda de Jesus. E como a palavra afirma em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a nossa reunião com ele, arrebatamento, não acontece sem primeiro vem a apostasia e o anticristo, que vai perseguir os santos. Igreja. Perfeito, Yuri, perfeito. Benção a tua participação aqui, trazendo esse texto aqui para ajudar outras pessoas a entenderem, né, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, pessoas que vão assistir essa live, que usar o texto ali de que ele vai vir como um ladrão não significa que ele vai vir a qualquer momento. Há um tempo determinado para as coisas acontecer. Não é simplesmente ele vir agora,
anulando a aparição do anticristo. Não é simplesmente ele vir agora sem que aconteça os eventos que tem para acontecer. Há um tempo determinado para tudo. Perfeito. Perfeito a tua participação. Que Deus abençoe. Pode continuar aí conosco aí, pode continuar nos comentários. Vai ser uma live curta, mas que vai trazer algum acréscimo para algumas pessoas aqui. Bom, nós lemos esse texto de Gênesis aqui e vimos que aqui Noé não foi pego de surpresa. Nós vimos que aqui o próprio Noé, ele vai ser alertado, né? Que dali